Primeiro, você usou muita frase doutrinas de demônios, chamou muita atenção da audiência aqui. Aí a pergunta é a seguinte: expressão de Paulo. É doutrinas de demônios? É uma expressão de Paulo, não é minha, não. Paulo é que diz que eles cercar-se-ão de mestres, obedecendo à doutrina de demônios. E o evangelho pregado lhes causará coceira nos ouvidos. O evangelho lhes causará coceira nos ouvidos. Olha. Então não sou eu quem inventou nada disso, isso aí é Paulo falando. Mas e aí? Aí a pergunta é a seguinte: por que as pessoas, Caio, têm tanto interesse nessas doutrinas de demônios? O ser humano é tão idiota desse jeito. Como entender isso? É porque eles estão acostumados, né? A humanidade vive sob doutrinas de demônios desde sempre. Quais são as doutrinas de demônios? Elas têm características. E elas têm, para a gente mais tosca, mais simples, elas propõem que determinadas práticas, se você cumprir certos ritos, você alcança o que você quer. Para a gente um pouco mais sofisticada, não tão sofisticada, mas menos supersticiosa, vamos dizer assim, as doutrinas de demônios chegam fazendo construção em nome da Bíblia, com sistematizações bíblicas, com montagens, com edições bíblicas, criam um cenário que é um cenário contrário àquilo que o Evangelho ensinou, que Jesus disse. Mas é bem elaborado, é bem apresentado, as pessoas não leem a Escritura, não ouvem Jesus e embarcam, em nome de Jesus, nas doutrinas mais loucas e estapafúrdias, que são doutrinas de demônios. É bom o pessoal saber o seguinte, gente. É Paulo é quem diz: se ficar aquém do Evangelho, escrevendo em 2 Coríntios, se ficar aquém, não é Evangelho. Se passar e for além, não é Evangelho. Se fizer qualquer tipo de deturpação, asseverando coisas que não foram ensinadas por Jesus e pelos apóstolos, não é Evangelho. Então é simples assim. E mais do que isso, se o que é ensinado não puser em realce a centralidade absoluta de Jesus Cristo, o Cristo, como palavra, como verbo, como a palavra encarnada de Deus, como a revelação suprema, como a expressão absoluta do ser de Deus, e o que ele disse, fez e ensinou como caminho, verdade e vida para cada um de nós, se não for esse o nível da adesão, pode ser o que for, como Paulo disse, porque Satanás se transforma em anjo de luz, Paulo diz. Faz ministros dele, representantes dele, se transformarem em ministros de justiça. Paulo, no entanto, diz que se ele mesmo viesse, olha só como é grave a história, ele diz: se eu mesmo, Paulo, vier e vos anunciar um outro evangelho diferente daquele que mesmo de mim aprendeste, é porque eu entrei na apostasia, me julguem pelo evangelho original que eu trouxe. Se eu, depois de alguns anos, chegar aqui contando outra história, me considerem um enganador, anátema, até eu próprio, porque o fundamento do que foi colocado é Cristo Jesus, a pedra de esquina, que não pode ser relativizada. Isso não tem a ver com a glorificação mágica do nome de Jesus, mas com a obediência ao ensino de Jesus. O que não for assim pode ser um anjo de luz, com uma Bíblia de ouro,
me ensinando novas revelações, Paulo disse que eu devo mandar sair, expulsar, tocar da minha presença com a autoridade do Evangelho qualquer anjo de luz em nome de Jesus. É séria a história, o pessoal está pensando que a gente está brincando de Evangelho. Se Jesus ressuscitou, e eu sei que ele ressuscitou, então o Evangelho é a verdade de Deus para a vida. Se é a verdade de Deus para a vida, não brinque com isso. Porque a corrupção dessa revelação, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho encarnado, vivido e ensinado por ele, a corrupção disso é a grande apostasia e é a nossa destruição. E nos coloca do lado errado da vida, nos coloca na horda do anticristo, do anti-evangelho, do anti-vida, daquele que existe contra a humanidade, contra o amor, contra a prática da justiça. E os crentes são crentes, acreditam em qualquer coisa. Eles não são crentes porque carreguem a conotação do que significava crente para Jesus. Não sejas incrédulo, mas crente, foi o que ele disse a Tomé. Para ele, o crente era aquele que cria na ressurreição, no Evangelho, no ensino que ele tinha trazido. Crente, hoje em dia, é o cara que crê na igreja, no pastor, no profeta, em qualquer coisa, que segue qualquer maluquice, que se joga no chão, que sai estribuchando histericamente, até sem estar tendo um ataque, faz isso só por performance. E o nome de Jesus cabe em qualquer coisa. Ele abençoa qualquer louco, qualquer tirano, qualquer maluco, qualquer ensino, qualquer proposta, qualquer ideologia contra o Evangelho, mas ele está lá, eles estão lá, e eles são intensos. Alguns agora já estão andando armados. Alguns agora já se tornaram discípulos do ódio. E são crentes, discípulos da apostasia desses dias. Por quê? Porque não conhecem o Evangelho. Porque o Evangelho não é ensinado na maioria desses lugares chamados igreja. Não é ensinado. O que é ensinado ali é uma histeria, é um histrionismo, cheio de gritaria, sem nenhum ensino, sem nenhuma racionalidade, sem nenhuma ética, sem nenhuma compreensão do Evangelho. Jesus está longe de lá, é por isso que ele disse: naquele dia eu vos direi, vocês que dizem Senhor, Senhor, vocês que expulsam demônios, vocês que dizem que profetizam, vocês que dizem que fazem milagre, eu direi a vocês. Quem é esse grupo hoje que diz Senhor, Senhor? Bota o nome Jesus é o Senhor na porta das igrejas. Dizem que expulsam demônios, operam milagres. Dizem que são os representantes de Deus na terra, e o Senhor Jesus disse naquele dia: eu vos direi, eu nunca vos conheci. Lá em Lucas 13, tem uma passagem semelhante, em que esses, para quem Jesus disse, eu nunca vos conheci, vão dizer: mas como? Tu ensinavas em nossas ruas, nós participávamos dos ensinos, supostamente do Evangelho, de casa em casa, de rua em rua. Nós te conhecemos, nós já comemos contigo, ou em teu nome em algum lugar. Mas o Senhor lhes dirá explicitamente, outra vez: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Afastem-se de mim, crentes que praticam a iniquidade. Aos ignorantes, ainda há ignorantes sinceros, mas existe uma quantidade enorme de líderes, praticamente todos não são ignorantes, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem
Isso é uma estratégia de poder, de ganância, de dinheiro, de força, de fama, de controle. E existem muitos crentes que também sabem e gostam. Então nós estamos numa situação horrorosa. Horrorosa. É triste. É apostasia que a gente assiste para todo lado, todo dia. E só não enxerga quem não quer. Aí eu é que sou o herege, eu é que sou o apóstata, convidando as pessoas à apostasia, pregando o que eu estou pregando. O Senhor Deus me julgará e me galardoará. Há uma coroa de vida me esperando. E eu sou conhecido por Ele. Sou amigo de Jesus. Conhecido por principados e potestades. Certeza absoluta disso. É por isso que eu falo com ousadia, sem temor de nada nem de ninguém. Porque eu sei o que eu estou te dizendo, em nome do Senhor. E aí? Aí a pessoa escreve aqui, Caio, depois de tudo isso que você disse, eu posso concluir que a igreja seria o berço do anticristo? Eu, pessoalmente, acho que o anticristo vai ter uma relação, no mínimo, profunda com a religião chamada cristã, ou cristianismo, especialmente. Vai ter. Isso está dito nas entrelinhas de muitas coisas. Que ele vai ser ungido, como diz o Apocalipse. O falso profeta tem que ser alguma coisa que procede de dentro daquilo que foi originalmente profecia. Ou seja, evangelho. Para ele poder ser falso, é porque ele se origina dentro daquilo que é verdadeiro. E se torna apóstata do que é verdadeiro. E passa a ensinar em nome de Jesus o que é mentiroso. Por isso é que ele é falso profeta. Jesus disse, eles virão em meu nome. Não é em nome de Buda, nem de Maomé, nem de Zoroastro. Não, é em meu nome virão e enganarão a muitos, que são, teoricamente, gente da igreja, que serão enganados a muitos, a ponto de que é uma minoria que não entra no engano. E Jesus ainda diz que se não fossem aqueles dias abreviados, todo mundo seria enganado. Não sou eu quem diz isso. Leia o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Você vai ver. Leia a primeira epístola de João, você vai ver. Leia cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a Tito, você vai ver. Então, meu Deus, é tão óbvio que a gente tem que crer naquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 4, que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, e ele não estava falando de incrédulos segundo o jargão crente, que são os que não vêm à igreja, são os incrédulos, não. Para Paulo, ele estava falando o contexto inteiro, desde 2 Coríntios 3, ele está falando entre aqueles que creram no Evangelho da Graça e aqueles que se aproximaram, mas continuaram trazendo consigo toda a lei de Moisés e aplicando aos crentes. Paulo diz que eles tinham um véu posto sobre a face, que quando se convertiam, aquele véu era tirado, segundo aos Coríntios 3. Aí ele prossegue evoluindo com essa mesma turma, com esse mesmo auditório, com essa mesma plateia original, e chega ao capítulo 4 e diz que o príncipe deste mundo colocou um véu nos olhos dos incrédulos, e os incrédulos não são os do panteão romano, não estão lá fora,
são esses que dizem e diziam que criam, mas perverteram o Evangelho. Naquele caso original lá de 2 Coríntios, perverteram com a judaização da palavra da graça que eles queriam impor como mandamento sobre os cristãos. Mas é sempre com relação aos crentes que Paulo usa essa ideia do véu que cega, até que eles se convertam ao Evangelho. São as mais difíceis conversões, são as conversões dos religiosos cristãos ou judaico-cristãos. São os mais arrogantes, os mais enganados e os que mais divulgam com veemência os enganos que supostamente eles estão anunciando como palavra de Jesus, como Jesus mesmo disse. Eles farão isso em meu nome. Ou como Paulo disse, virão como ministros de justiça ou como anjos de luz. É sutil o engano.